Bom dia, pessoas lindas! Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Conselho, se fosse bom, não se dava. Muito bem. E hoje eu quero tratar de um assunto bastante polêmico também. Tem bastantes assuntos polêmicos para tratar. Na sexta-feira, eu fui trabalhar, né? E foi reunião pedagógica lá na minha escola. E daí, foi uma palestrante lá muito excelente, muito boa, né? Eu não vou divulgar aqui o nome dela porque eu não pedi autorização, né? Aí depois vai que ela me processa, né? Não tem dinheiro pra pagar. Aí, mas foi uma palestra muito boa e ela trouxe, né? Ela falou sobre o racismo, né? O preconceito racial, e ela trouxe a história, né? Da cultura africana, né, e trouxe as leis, né, que protegem as pessoas, né, afrodescendentes, e foi uma palestra muito legal. E aí eu fiquei pensando uma coisa que eu sempre penso, né, já conversei sobre isso várias vezes comigo mesma, né, eu não consigo entender, né, o porquê que o brasileiro é tão racista. Sabe, o Brasil, ele é um país mestiço. Há muitos séculos já não existe mais um brasileiro que seja de raça pura. A não ser que aconteça assim, que venha dois estrangeiros para cá e tem o bebê aqui e o bebê é registrado aqui. Aí vai ser um brasileiro, né? É de raça pura, mas porque foi registrado aqui, igual muito brasileiro que vai ter filho lá fora, entendeu? E aí o filho é estrangeiro, mas ele não é de raça estrangeira, ele é brasileiro, ele só é registrado estrangeiro. Ô, Minerva. Vê só, gosta de se aparecer, essa parecida. Olha lá, manda beijo, manda beijo. Coisa igual. Mãe, quero um cero, mãe, quero um cero. Então, né, no contrário disso, não existe. Todo brasileiro, até os que nascem lá fora, que é registrado estrangeiro, é mestiço. E lá no fundo, se pegar o DNA de cada um e fazer uma investigação, vai ter vestígio de sangue negro e de sangue indígena. Porque o negro e o indígena e o português, né, é a base da sociedade brasileira de hoje, né? É a base. Começou lá atrás com eles. E de lá pra cá, todo mundo que foi nascendo tá aqui, ó, na veia. Pode olhar no espelho. Você vai ter alguma característica negra ou alguma característica indígena. Eu sou descendente de indígena. Minha bisavó, por parte da minha mãe, era indígena. Né? Meu avô era tão, sabe assim, cor de madeira, né? E ele parecia muito, tinha muita característica indígena, meu avô também. E eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho descendência indígena, sabe? Toda oportunidade que eu tenho de falar que eu sou descendente de indígena, eu falo que eu sou descendente de indígena, né? E porque não existe um motivo para ser preconceituoso por causa disso, né? Não existe. Porque a gente devia ter orgulho. Porque ver quantos índios sofreram, ver quantos negros sofreram, né? Os negros sofreram ainda por mais tempo do que os indígenas, né? Os indígenas sofreram muito, né? Lutaram, sempre lutaram, né? Não desistiram, não se entregaram, lutam até hoje, né? A gente vê os indígenas que ainda tem pelo Brasil espalhados afora, lutando, brigando e morrendo, né? Na luta, mas o período, né? Assim, de tempo, de quantidade de tempo, né? Em anos, os negros ficaram mais tempo sofrendo, né? Porque desde que eles chegaram até... Não vou nem falar até a Lei Áurea, né? Porque, assim,
eles ainda sofreram muito depois da Lei Áurea, porque foram expulsos das fazendas, ficaram perambulando sem ter o que comer, sem ter onde morar, né? Então, foi um sofrimento que se estendeu para depois de eles conseguirem a tão sonhada liberdade, né? Então, é um povo que lutou, que nunca desistiu, que, sabe, que sofreu, foi escravizado, apanhou, sofreu abuso, sabe, mas que nunca desistiu, que não se entregou, que lutou até o fim. Gente, tem que se ter orgulho disso. Entendeu? Porque se for assim, se a gente parar pra olhar, a gente tem que ter vergonha então da gente mesmo, porque pensa a luta que a gente passa diariamente. Sabe, não é diferente. Assim, é claro que é diferente, né? Mas é em outro contexto que eu tô falando, né? No quesito assim, a gente vive uma luta diária, a gente que é pobre, né? É a luta para levantar de madrugada para ir trabalhar, para pegar ônibus lotado, para aguentar desaforo no serviço, para, sabe? Você desiste? Não, você não desiste, você continua lutando até você conseguir alcançar os seus objetivos. E às vezes você passa anos a fio nessa luta para alcançar um objetivo, porque demora, né? Tem objetivos que demoram para ser conquistados, né? Tem gente que às vezes passa uma vida inteira lutando e nem consegue alcançar o objetivo. E você tem vergonha disso? Não, você se acha um guerreiro, você se acha um lutador, sabe? Quando você vai contar a sua história de vida, você enche a boca pra falar, porque eu pra estar ali, porque eu acordava de madrugada, porque não sei o quê, porque eu enfrentei bandido na rua que queria me assaltar, né? E agora, por que menosprezar os nossos antepassados? Por que minimizá-los? A luta deles não era tão diferente da nossa, era, né, era um pouco pior, né? Porque eles lutavam para sobreviver, né? Para viver. Eles lutavam, não era nem para sobreviver, eles lutavam para viver, né? A gente luta para sobreviver. Eles lutavam para viver. Né? E eu acho que não existe razão para uma pessoa olhar para outra e se achar superior só por causa da diferença da cor de pele, sabe? Às vezes eu até entendo o rico, né? Se achar superior ao pobre, porque realmente o dinheiro, né, faz muita diferença na vida de uma pessoa, né? Apesar que o dinheiro não é tudo, né? Agora, dois pobres, um preto e um branco, um se achando melhor que o outro só porque a cor da pele, sabe? Sendo que assim, lá no fundo, todos são um tiquinho preto, um tiquinho indígena, pode ser um tiquinho português, um tiquinho chinês, um tiquinho japonês, um tiquinho boliviano. Porque não existe raça pura no Brasil. Não existe. Nem lá no sul, né? Que tem aquelas cidades lá, as holandesas, suíças, não sei o que, não sei o que. Não tem. Entendeu? O povo do sul é meio metido a querer ser melhor que os outros, entendeu? Mas eles também, se investigar o DNA, vai ter sangue alemão lá? Vai. Mas também vai ter sangue indígena. Também vai ter DNA africano lá, né? Porque todos nós temos. Todos nós somos um pouco preto, um pouco indígena, um pouco amarelo, né? Que é quem tem descendência oriental, né? E um pouco branco, que pode ser europeu, pode ser americano, né? Né, os bolivianos, o povo que né, que cor que põe pra eles? Que pardo? Eu não sei, né? Porque antigamente eu achava que pardo era relacionado ao indígena, né? E eu sempre achei que pardo era relacionado ao indígena. Por conta do tom da pele, né? Porque aí você ia lá, tinha qual que é a sua cor? Branco, preto ou pardo, né? Aí depois de um tempo ficou branco, preto, pardo e amarelo, por conta dos asiáticos. Aí depois, recentemente, eu descobri que o pardo também tá relacionado ao negro. Eu fiquei bastante confusa com isso, né? Porque eu falei,
né? Digamos que era assim, um negro mais claro, que não era tão escuro, né? Bem, eu fiquei bastante confusa, mas você também pode ter um tiquinho, assim, um tiquinho boliviano, um tiquinho chileno, um tiquinho, né, venezuelano. Agora vai ter muitos venezuelanos, porque eles estão vindo, né, pra cá, então, as próximas gerações aí, ó, né, não vai ter preconceito com os venezuelanos, porque a maioria do povo que vai nascer por aí nos próximos, né, nas próximas épocas aí, vai ter, assim, né, um tiquinho de nada, mas vai ter, né. E é isso, sabe? Eu quis compartilhar com vocês, porque eu sempre fico falando isso pra mim mesma, sabe? Aqui nas minhas conversas aqui em casa, enquanto que eu tô fazendo os trem, né? Quando eu tô fazendo, porque às vezes eu fico fazendo nada, eu fico só sentada no sofá mesmo, conversando fiado comigo mesmo. E daí eu teve essa palestra que foi muito boa, essa palestra, né? Depois eu vou até, né, depois ver se a pessoa autorizar, né? Vai fazer uma divulgação do nome dela, do trabalho dela, e depois aí um outro vídeo que eu for tratar também de um assunto polêmico, né, assim, nesse nível. Aí eu divulgo, mas foi uma palestra muito boa, excelente, e aí eu fiquei pensando de novo nisso, né, porque eu sempre penso, né, por que o brasileiro é tão racista? E eu não tenho uma resposta para essa pergunta, porque, assim, na minha opinião, é totalmente desnecessário, né? Porque, como eu falei, todos nós temos o sangue misto. Ninguém é puro aqui, né? Então, nós somos todo mundo mestiço aqui, né? Todo mundo misturado. Não era essa palavra que eu ia falar, mas agora eu esqueci. Mas é isso, né? Compartilhe com a gente aí se você já teve alguma experiência ruim, né? De sofrer preconceito racial, né? Coloca aí nos comentários as suas experiências, compartilhe com a gente. Ou se de repente, né, o que você pensa a respeito, né? Se você concorda comigo, se você discorda de mim, né? Todas as opiniões são válidas, a gente tem que respeitar a opinião dos outros, né? Mas participe, né? Coloca aí o que vocês já passaram, já sofreram preconceito racial, né? Que nem eu falei, às vezes a gente acha que a pessoa, tem gente que acha que as pessoas não sofrem preconceito, né? Acha que só porque você é bonito, você não sofre preconceito, né? Mas depois eu vou falar disso amanhã, sobre outros tipos de preconceito, que não é só o racial, né? Então, se você tiver algum preconceito... Desculpa, tem uma pelinha aqui, ó, tá me incomodando. Se você tem outros preconceitos, se você já passou por algum preconceito, se você tem alguma experiência, pode colocar aí no grupo, no comentários, no grupo, ó, que amanhã eu vou tratar sobre outros tipos de preconceito, né? Porque também tem gente que acha que é só preto e gay que sofre preconceito, né? E não é. Existem diversas outras formas de sofrer preconceito, né? Além dessas que são preconceitos gravíssimos, é claro. Todo preconceito é extremamente inaceitável, tá bom? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de ativar o sininho para receber os nossos vídeos todos os dias e não deixe de participar colocando nos comentários a sua opinião e as suas experiências, tá bom? Um super beijo e não perca o vídeo de amanhã.